A juventude hitlerista era uma versão distorcida dos escoteiros. Em vez de fazer s'mores e montar tendas, 8 milhões de jovens alemães estavam treinando para exterminar todos os não-arianos da face da Terra. Mas um membro tinha um segredo sombrio, um que lhe custaria a vida se alguém descobrisse. Ele era um judeu. Como ele conseguiu enganar o Terceiro Reich? E por que um judeu fingiria ser um nazista? Desde criança, Shlomo Perel sempre foi bom em se misturar. Como o único judeu na classe, ele usava alemão com colegas, reservando o Yiddish nativo para casa. Ele era amigo dos seus vizinhos não-judeus. Os discursos antissemitas do chanceler alemão não tinham nada a ver com ele, certo? Mas tudo mudou em 1935. Shlomo entrou na sala do terceiro ano e foi informado que não era mais bem-vindo por ser judeu. As coisas pioraram a partir daí. Guardas alemães bloquearam a entrada da sapataria do pai dele, afastando os clientes, o que o forçou a vender a loja por uma ninharia. Desesperada, a família de Shlomo foi para a Polônia, onde tiveram dificuldades para achar moradia. As crianças do bairro zombavam dele por ser alemão. Porém, com o tempo, o perigo se tornou uma existência quase estável. O jovem forasteiro começava a se integrar. E então aconteceu. Polônia, setembro de 1939. O inimigo alemão inicia sua marcha impiedosa de conquista e prepara o palco para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente. O medo tomou conta das ruas de Lodz. Schlumer observou enquanto os nazistas arrancavam judeus de dentro dos prédios e arrancavam suas costeletas. Ele ouviu alto e claro a ordem dos nazistas para todos os judeus de Lodz. Eles seriam movidos para um gueto, para a parte mais suja da cidade. E os perius sabiam o que lhes aconteceria lá. Doença, fome, massacre. Shlomo tinha 14 anos na época. Seu irmão, 30, com idade e força suficientes para viajar até a Polônia Oriental, que estava sob controle soviético. Outros judeus estavam fazendo a perigosa viagem. Se houvesse um momento para tentar fugir, era agora. Ele tinha apenas 14 anos. Mas este momento poderia mudar tudo e definir seu futuro. As últimas palavras de seus pais o assombrariam eternamente. Após uma certa oração, ele me disse seu último pedido. Shlomo, em qualquer caso, aconteça o que acontecer, você sempre permanecerá um judeu. Minha mãe adicionou 2 palavras. Antes disso, minha mãe me disse, Shlomo, venha, vá. Por quê? Você terá que viver. A viagem para a Polônia Oriental ocupada pelos soviéticos foi longa e perigosa. Shlomo quase se afogou quando o barco virou. Finalmente, os irmãos judeus chegaram à comunidade judaica em Bialystok. Shlomo foi colocado em um orfanato soviético próximo, enquanto seu irmão seguiu para a Lituânia. Do orfanato, Shlomo conseguiu escrever para seus pais no gueto. O pai dele perguntou se ele mantinha o kosher no Shabat. Nas circunstâncias, Shlomo só podia focar na sobrevivência. Justo antes do amanhecer, em uma manhã de junho de 1941, as vozes em pânico dos instrutores do orfanato acordaram Shlomo. Corra! Eles gritaram. Os alemães invadiram. O orfanato ficava a apenas 9 milhas da fronteira alemã. Não havia muito tempo. Shlomo se vestiu rapidamente e correu para o leste, misturando-se à multidão que fugia. Mas era tarde demais. Bialystok estava em chamas. A polícia alemã havia chegado. A polícia ordenou que todos se alinhassem em filas para a triagem. Suas intenções eram claras. Os judeus seriam baleados no local. Shlomo entrou na fila mais longa, tentando ganhar tempo. As palavras da mãe ressoavam em seus ouvidos. Viva! Sobreviva! Seus instintos agiram rapidamente. Ele enterrou seus documentos de identificação, caminhando adiante, sem o peso de sua identidade judaica. Mãos ao alto, gritou um soldado nazista. Shlomo deu um passo à frente. Você é judeu? As palavras de seus pais piscaram em sua mente. Ele deveria reivindicar sua identidade como judeu? Ou ele deveria viver? Com uma voz forte e confiante, ele respondeu, não. Eu sou alemão. Milagrosamente, o oficial alemão acreditou nele, não pedindo mais provas. Foi assim que Shlomo Perel, um judeu observante, começou a jornada para se tornar Yosef Periel, um nazista dedicado. Os alemães lhe entregaram um uniforme nazista, com uma suástica no braço e uma águia no peito.
ele se tornou intérprete na 12ª Divisão Blindada. Ele rapidamente ganhou o favor de seus oficiais nazistas. Usando o russo que ele havia adquirido no orfanato, Shlomo, ou Yosef, apelidado de Yelp, atuou como tradutor. Viajando com os nazistas pela frente central, ele interrogou prisioneiros soviéticos, incluindo o filho de Stalin. Ele até viu o Führer em carne e osso quando Hitler veio visitar sua brigada. Ele observou soldados nazistas entrarem nos bunkers soviéticos e queimarem vivos os soldados que estavam lá. Tudo isso antes de completar 17 anos. Durante todo esse período, ele travava uma batalha interior. Ele era Yosef, dedicado tradutor nazista e jovem hitlerista? Ou ele era Shlomo, filho de seus pais? Como Yosef, Shlomo foi cauteloso para não levantar suspeitas sobre sua real identidade. Enquanto seus amigos se divertiam no rio, ele mantinha suas roupas para esconder sua circuncisão. Ele se escondia à vista de todos até que um dia, sua farsa quase desmoronou. Um companheiro nazista tentou agredi-lo sexualmente enquanto ele estava sozinho no banho. Após repelir o ataque, Shlomo ficou diante dele, pingando e chorando. O nazista olhou em choque. Desta vez, quando perguntado se era judeu, Shlomo não mentiu. Ele implorou por sua vida. Surpreendentemente, o nazista o libertou. Pedi a ele para não lutar nessas rampas. Alguém pode ouvi-lo do lado de fora. Eu não vou fazer nada com você aqui. Você vai me contar uma mentira, mas acredite, existe outra. Alemanha. Os dois mantiveram os segredos um do outro, até que o nazista morreu em batalha pouco tempo depois. Durante seu serviço, Shlomo se tornou o intérprete pessoal de seu comandante. O comandante, que não tinha filhos, sentiu uma forte ligação com o jovem soldado Shlomo e até se ofereceu para adotá-lo. Por dentro, Shlomo chorava. Meu primeiro pensamento foi que eu tenho um pai e uma mãe. Mas é claro que concordei com a prática, porque não queria dizer não para ele. Eu fui casado quando era criança. Descobriu-se que a sobrinha do comandante era casada com o líder da juventude hitlerista. A sobrinha recomendou Shlomo para a escola interna da juventude hitlerista, onde ele receberia a educação nacional socialista e se prepararia para servir ao partido. Seu comandante também lhe deu um certificado explicando à escola da juventude hitlerista que os documentos de Shlomo haviam sido destruídos por um míssil, mas confirmando que ele era um bom e confiável soldado. Então, enquanto milhões de judeus eram enviados para campos, Shlomo, também conhecido como Yosef, foi enviado para a prestigiosa escola da juventude hitlerista. Shlomo falava e se vestia como um verdadeiro membro da juventude hitlerista. Ele sabia o que os nazistas estavam fazendo, mas se recusou a pensar sobre isso. Ele prometeu à mãe que sobreviveria. Ele não sobreviveria se refletisse demais sobre o destino dos outros judeus. Ele não esperava que a propaganda da juventude hitlerista realmente funcionasse, mas as suásticas, canções e marchas passaram a atraí-lo. Ele disse mais tarde: Nit Kaut Lamar me perguntou: eu estou empurrando muito forte. Ele sentiu um imenso orgulho, sentindo que fazia parte da geração fundadora que se tornaria um império de 1000 anos. Eu era um jovem hitlerista até a alma, ele explicou. Shlomo foi quase totalmente esquecido. Apenas à noite ele se lembrou. Apenas à noite ele chorou. À noite, sua vulnerabilidade voltava. O que ocorria com seu povo poderia acontecer com ele em breve. Até que chegou o dia em que foi descoberto novamente. Ele chegou à casa da namorada, uma jovem da versão feminina da juventude hitlerista, mas descobriu que ela não estava. Antes de partir, a mãe dela o sentou, desconfiada sobre quem ele era. Yosef, me diga, você é realmente alemão? Sem pensar, ele contou a verdade. Não sou alemão, sou judeu. A admissão o fez desmoronar de medo na hora. Quando ele voltou a si, a mulher o beijou na testa, disse-lhe que era uma católica religiosa e que não o entregaria. Novamente ele foi salvo. Não foi até dezembro de 1943 que Shlomo finalmente arriscou retornar ao seu passado. Pela primeira vez, ele pediu um passe de viagem de Natal e viajou para o gueto de Lodz. Ele poderia ter sido reconhecido, mas sentiu que precisava ir. Lá, ele ficou em frente à cerca do gueto, olhando para os arames farpados em que quase ficou preso e procurou os corpos congelados nas ruas. Durante 12 dias ele procurou seus pais. Ele sabia que se os encontrasse tudo estaria perdido. Ele arrancaria seu uniforme nazista, se jogaria sobre os corpos congelados e não sairia. Mas ele não encontrou nada.
E assim, ele voltou. Mas o Terceiro Reich estava ruindo. Os aliados estavam próximos. Hitler ordenou que toda a juventude hitlerista pegasse em armas para salvar a Alemanha. Com uma arma empurrada em sua mão, Shlomo marchou adiante, agora oficialmente alistado como soldado alemão. Os soldados americanos o aprisionaram em um campo de prisioneiros de guerra quando vieram libertar a fronteira. Ele poderia ter se revelado então, mas ele estava muito envolvido. Ele estava pensando como Yuppie e não conseguia sair dessa nova persona. Porém, a juventude hitlerista ainda não tinha sido considerada ilegal. Os americanos não puderam detê-lo, então o libertaram. Só alguns dias depois, a caminho de pegar cupons de comida, sua verdadeira identidade começou a incomodá-lo. Uma figura magra, usando uma estrela de Davi amarela, passou por ele na rua. De repente, Shlomo parou. Eu o ajudei. O caminho dele e perguntei: "Com licença, senhor, você é judeu?" Mas o homem não respondeu. Ele perguntou de novo sem sucesso. De repente, duas palavras vieram à sua mente. Ele as disse em voz alta. Ele disse que era um Ashkenazi. O homem parou, virou-se. Foi o primeiro momento em que Shlomo realmente começou a voltar para si mesmo, voltar para o seu povo. Quando a guerra terminou, o truque de Shlomo também acabou, embora levaria muito mais tempo para ele sentir que Yuppie realmente se foi. Após a libertação, Shlomo ficou com sua namorada alemã, cuja mãe lhe contara a verdade. Um dia, sua namorada chegou em casa chorando. Ela tinha visto um vídeo da libertação de Bergen-Belsen. Ela tinha visto os corpos emaciados como cadáveres, a morte, a destruição. Naquele momento, ela percebeu que fora enganada. Sim. Você pode me agradecer. Eles nos levaram à força. Após trabalhar como tradutor nos interrogatórios de criminosos de guerra nazistas, Shlomo imigrou para o Mandato Britânico da Palestina em 1948. Ele ansiava por um país próprio. Ele se juntou ao Palmach e lutou na Guerra de Independência de Israel. Eventualmente, ele descobriu que seus dois irmãos sobreviveram e se reuniram, mas seus pais e irmã foram assassinados no Holocausto. Ainda desesperado para sobreviver e recomeçar, ele deixou o Holocausto para trás. Somente após um ataque cardíaco quase fatal aos 43 anos, ele começou a escrever sua história, que foi publicada e adaptada para o cinema. Em 1992, ele reencontrou antigos amigos da juventude hitlerista na Alemanha e revelou que o homem que conheciam como Josef Periel era, na verdade, Shlomo Peter, um judeu. Para sua surpresa, eles o aceitaram. Quando conto a verdade sobre o racismo, a ideologia nazista e os campos de concentração, eles ouvem de forma diferente, disse ele. Recebi cartas dizendo que, após me ouvirem, alguns começaram a questionar a ideologia nazista. Durante anos, ele viajou pela Alemanha, contando sua história. Como um jovem hitlerista foi ensinado a odiar. Mas agora ele desfazia esse ódio, educando a nova geração de jovens alemães a pensar por si próprios. Quero alcançar as profundezas de suas jovens almas para ajudá-los a pensar de forma independente, para ver claramente o que é bom e o que é ruim. Shlomo lutou a vida inteira contra o que descreveu como o emaranhado de duas almas em um só corpo. Mesmo em sua velhice, ele ainda sentia uma agitação no peito ao ver imagens da bandeira nazista ou soldados alemães marchando. E de uma maneira estranha, ele amava Jaap porque Jaap salvou sua vida. O caminho para Josef, o jovem Hitler que eu fui por 4 anos, foi curto e fácil. Porém, o caminho de volta para o judeu em mim, Shlomo ou Sally, foi bem mais árduo. E ainda não está terminado. Eu estava profundamente envolvido em um mundo que havia sido forçado sobre mim. Minhas capacidades de raciocínio estavam totalmente anestesiadas. E minhas faculdades mentais estavam tão obscurecidas que nenhum raio de realidade poderia penetrar. Ainda me sinto igual a eles. O que acontece quando sobreviver significa abrir mão de sua essência. É possível retornar alguma vez? Shlomo passou anos lutando com a culpa por ter sobrevivido. Ele não tinha certeza se podia se chamar de sobrevivente do Holocausto quando passou a guerra disfarçado de nazista. Mas a história de Shlomo é a de uma vítima. Os nazistas forçaram inúmeras pessoas a situações impossíveis, sem respostas corretas. Essas pessoas também integram a narrativa do Holocausto. Suas vidas mudaram para sempre, assim como eles. Merecem compartilhar suas histórias.